Muito boa noite. No próximo dia 30, quase 1.100.000 eleitores poderão escolher o novo prefeito de Porto Alegre. Os dois candidatos mais votados estão aqui no estúdio neste momento para o nosso debate de segundo turno. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, e Sebastião Melo, do PMDB. As regras desse programa foram definidas com as assessorias dos dois candidatos. O regulamento prevê direito de resposta com duração de 1 minuto, apenas em caso de injúria, calúnia, difamação ou ofensa à honra. O pedido será considerado desde que o candidato solicite imediatamente no momento em que se sentir ofendido. Uma comissão jurídica do SBT-RS vai decidir se concede ou não. O programa está sendo transmitido ao vivo pelo portal UOL e ainda em closed caption, audiodescrição e libras. Vamos começar com a apresentação de cada candidato. Por ordem de sorteio previamente realizado, quem começa é Sebastião Melo. Muito boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo. Boa noite, deputado Nelson, especialmente os nossos porto-alegrenses. Bom, o segundo turno é uma grande oportunidade que o cidadão tem de comparar experiências de cada um de nós, comparar os nossos projetos e tomar uma decisão melhor para a sua cidade, para a nossa cidade. Nós tivemos milhares de eleitores que não votaram no primeiro turno, ou votaram em branco, anularam o seu voto, ou se abstiveram. Eu quero dizer ao senhor e à senhora que é muito importante que o senhor participe dessa eleição, porque a sua omissão, ela pode comprometer o futuro da nossa cidade. Eu quero convidá-lo, não só para esse debate, mas nas redes sociais, em todos os nossos espaços, para acompanhar os nossos debates, os nossos projetos. Tá certo. Nós temos o tempo ali no monitor, tá, gente? Para quem quiser acompanhar, tá ali no monitor o tempo de cada candidato. Agora, meu boa noite para o candidato Marquesan. 1 minuto também para a sua apresentação. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao candidato Sebastião Melo. Boa noite ao meu candidato a vice-prefeito, Gustavo Paim. Boa noite à senhora e aos senhores que vão nos acompanhar aqui para conversar sobre Porto Alegre. A gente espera que seja muito produtivo e já parabenizamos aqui o SBT por ter promovido isso. Mas se ficar alguma dúvida, a gente quer falar direto com vocês e por isso depois nós vamos estar pelo WhatsApp disponível no 8921-7450 ou pelo nosso Facebook fazendo uma live ao vivo para conversar com as senhoras e com os senhores e complementar esse debate aqui que sem dúvida vai enriquecer de um nível elevado, com toda a transparência e clareza, ao seu discernimento e a sua decisão nesse momento democrático, onde é muito importante a gente aproveitar todas as oportunidades para fazer compromissos, para esclarecer as dúvidas, para mostrar quais são as propostas de cada candidato e como cada um vai trabalhar para fazer as mudanças necessárias para Porto Alegre. Neste primeiro bloco, teremos perguntas de tema livre entre os candidatos. Veja agora as regras. O candidato A terá 45 segundos para perguntar ao candidato B, que deve responder em 1 minuto e meio. Em seguida, sob orientação do mediador, os dois terão 2 minutos e 45 segundos para debate livre. Durante este período, eu poderei fazer perguntas, observações e determinar o fim da discussão. Na sequência, o candidato B inicia a próxima rodada com uma pergunta ao candidato A. Ao todo, serão 4 rodadas assim no primeiro bloco. Bem, por ordem definida previamente, o candidato Nelson Marquesan é quem faz agora a primeira pergunta. O senhor tem 45 segundos para essa pergunta. Vice-prefeito Sebastião Melo, minha pergunta vai numa pauta que é muito importante nesse momento para os porto-alegrenses, que é a questão de segurança pública. Nós estamos aí nos índices internacionais ou em 43º município com mais perigo, com mais agressividade das cidades e estamos em outros índices como o 9º município mais perigoso do mundo. Nossos índices de latrocínio pioraram, nós temos roubos de veículos em níveis gigantescos. Qual a sua sugestão que dá para fazer a partir do ano que vem, que não deu para fazer até agora? 1 minuto e 30 para o senhor. Olha, deputado Nelson, eu quero dizer que a minha primeira proposta é falar a verdade. O prefeito pode muito na segurança e deve fazer muito, mas não pode tudo. O prefeito cuida da iluminação, criança na escola, espaço público, da guarda municipal, mas ele não é o comandante da tropa da Polícia Militar.
ele depende de uma parceria com o governo do estado. Eu pretendo, se for prefeito, fazer um fundo municipal, né, buscar recursos não aumentando impostos para poder qualificar a guarda municipal e também pagar horas extras para os brigadianos nas suas folgas. O cercamento eletrônico, ele existe hoje em Porto Alegre em vários lugares. Nós temos 1.200 câmeras espalhadas pela cidade, estamos agora também fazendo o cercamento eletrônico do Marinha e da Redenção. E nas entradas da cidade há um projeto que nós estamos fazendo em parceria com o governo do estado. Então, aumentar a tecnologia, ter mais guarda municipal, pretendo chamar 100 guardas já nos primeiros dias de janeiro e, consequentemente, ter muita cooperação e muita integração, que são duas palavras-chave nessa matéria. Nunca pessoas foram tão assassinadas em Porto Alegre quanto agora, né? De janeiro a setembro foram 512 pessoas assassinadas aqui na capital, 64 a mais do que no mesmo período do ano passado. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, porque essa semana, esse é o primeiro debate, na realidade, depois que os senhores tiveram confronto direto ali, foram, digamos, entre aspas, vítimas, né, da violência. O seu comitê foi vítima lá de ataques, o senhor perdeu um colega de campanha, o coordenador da sua campanha, por conta de alguns motivos que não estão claros ainda, a polícia não chegou ainda. Gostaria de perguntar ao senhor, o senhor está certo, inicialmente o senhor chegou a falar isso, que havia desconfiança de um homicídio, o senhor tem algum indício disso, ou o senhor acha que a hipótese de suicídio se reforçou? O senhor pode falar a respeito? Bom, primeiro, nós estamos muito doloridos com a perda do Plínio. Segundo, esta matéria está sendo investigada pela Polícia Civil. Compete a ela investigar. Eu acho que isso vale tanto pelo fato que aconteceu dentro do Comitê Central, como vale pelo fato que aconteceu no comitê do outro candidato. Eu não quero, como candidato a prefeito, adentrar em detalhes, não sou investigador. Sim. Tá? O que eu quero é a apuração. O que nos chamou a atenção o que nós queremos é a apuração. O que nos chamou a atenção é o fato de o senhor ter levantado, acho que foi homicídio. Não, veja bem, eu e todos nós não sabemos o que aconteceu. A polícia não disse se foi homicídio, a polícia não disse se foi suicídio, a polícia não disse se teve perseguição, se não teve perseguição. Bom, isso são investigações que estão acontecendo e que nós temos que confiar e aguardar o resultado. Candidato Marquesan, o TRE acabou de confirmar que a questão da Polícia Federal foi pedida pelo seu partido, inclusive, para reforçar a segurança no Rio Grande do Sul durante o pleito. O senhor é a favor disso? Eu acho importante a gente separar, né, Marcelo? Uma situação é um segundo turno que iniciou muito violento, com incentivo à violência, e nós somos terminantemente contra isso, e acho que o candidato Sebastião Melo também já concorda com isso. E outra coisa é a situação real de cada cidadão de Porto Alegre, que nós tivemos aí um aumento de 80% nos homicídios. Hoje Porto Alegre tem 4 vezes mais homicídio que São Paulo e um índice 2 vezes superior ao Rio de Janeiro. Então, nós temos altos índices de criminalidade em Porto Alegre em todos os critérios. Nós somos a capital campeã no que se refere a roubo de carros do Brasil, e metade dos roubos acontece aqui. Então, sim, quando esses níveis de criminalidade chegam neste patamar, Marcelo, o prefeito tem que dizer: é um problema da minha cidade, tem que ser um problema do prefeito. E essa é uma atitude, é uma postura que eu vou ter. E o prefeito pode muito. Nenhum município resolveu os seus problemas de criminalidade sem que o prefeito assumisse isso como um problema seu. E eu vou assumir. Agora o candidato Sebastião Melo faz a pergunta de 45 segundos para o Marquesan. Bom, primeiro acho que nós temos que controlar melhor esse tempo aqui, viu, Marcelo? Senão não vai dar certo, tá? Nós temos uma plaquinha aqui. Pois é, mas é que nesse debate, da maneira que está colocado, não vai dar certo, tá? Bom, eu queria fazer uma pergunta. Combinado previamente. Porto Alegre tem algumas marcas, sendo que uma das nossas marcas é a marca da participação popular. Aqui nasceu o orçamento participativo, aqui nasceu o Fórum Social, aqui é a cidade que tem o maior número de conselhos, associações comunitárias, e, portanto, o controle social da nossa cidade é muito importante para ajudar a governar melhor a cidade. Eu queria perguntar ao deputado Marquesan quais são as propostas que ele traz do ponto de vista dos avanços da participação popular.
1h30 para a resposta. Olha, a primeira questão é que o melhor programa de governo, a melhor proposta, a melhor política de governo é administrar bem os recursos públicos e com transparência e com a verdade, com a sinceridade, conversando com as pessoas. E nós tivemos aqui grandes avanços, o AP, uma marca de Porto Alegre, e levou Porto Alegre aí para ser conhecida no estado, no Brasil e no mundo. Mas o orçamento participativo tem que ser mais verdadeiro. Ele tem que ser mais realista. As pessoas saem de casa, levam a sua esperança, levam a sua demanda, levam a sua expectativa e elas votam para ter aquela demanda. E nós temos em Porto Alegre muitas demandas, são milhares de demandas que estão pendentes. São milhões de reais que foram votados, que foram aprovados e cujas despesas aprovadas, cujos benefícios para aquela comunidade ainda não foram pagos. Então, o grande avanço que nós vamos ter é um diálogo franco com a sociedade porto-alegrense, com aqueles que participam do orçamento participativo, para dizer quais são as demandas pendentes e que a gente possa efetivamente, antes de colocar uma demanda nova, dizer o que é tecnicamente viável, para a gente não desperdiçar o tempo e, principalmente, nós não podemos mais, com a política, frustrar as pessoas. As pessoas já não aguentam mais e a esperança já está se reduzindo muito. É uma hora de um novo tempo e este novo tempo é com a verdade e com a transparência. É isso que a gente quer implementar no orçamento participativo. Um diálogo objetivo, franco, para realmente ele ser válido e constar no orçamento. Porto Alegre, no ano passado, segundo informações da própria Prefeitura, arrecadou 5,6 bilhões. Gastou 4,5 bilhões com despesas gerais para a manutenção da máquina administrativa. Enfim, todos os tipos de despesas, dívidas, gastos gerais, enfim, sobraram cerca de 200 milhões para investimentos, dados da Prefeitura. Como diminuir essa despesa sem ter que aumentar a receita na base de imposto para sobrecarregar no bolso do contribuinte? Marcelo, acho que essa questão não é bem assim. Tu tem Explica para nós, Não, por favor. veja o seguinte, a Prefeitura, com a sua arrecadação própria, com os seus repasses carimbados, a sua capacidade de investimento é pequena. Agora, a Prefeitura sempre teve uma capacidade de buscar recursos. Por exemplo, o PIS é uma obra de R$500 bilhão que está sendo executada finalmente na cidade. As obras da Copa é R$1 bilhão que nós estamos também executando. São obras que nós buscamos por ter um banco de projetos. Então, Porto Alegre, por exemplo, agora assinou a semana passada com a Confederação Andina de Fomento um contrato de $92 milhões para fazer o quê? Orla do Guaíba, para fazer o quadrilátero central começando pela Rua da Praia, para fazer mais de 100 quilômetros de asfaltos novos. Então, a cidade tem uma boa capacidade de buscar. Porque o dia a dia paga a folha, a saúde, a educação, o convênio com as creches, a limpeza da cidade, quer dizer, coisas do dia a dia. Agora, Porto Alegre tem se demonstrado, nesses últimos anos, uma cidade com capacidade de investimento. A dívida líquida do município de Porto Alegre cresceu nos últimos anos 4 vezes e nós não conseguimos ver um resultado efetivamente em Porto Alegre. Nós temos uma empresa Carris que deu um prejuízo de 50 milhões no ano passado e tem um prejuízo acumulado de 150 milhões. Só esse ano nós já pegamos mais de 100 milhões do DEMAI. Nós temos a Procempa, que deu um prejuízo no ano passado de 8 milhões. Nós precisamos fechar as torneiras de algumas empresas e de algumas despesas que Porto Alegre vem jogando dinheiro desnecessariamente. Nós temos 150 milhões por ano de cargos em comissão. Nós precisamos trazer esses recursos de volta e efetivamente evitar esse endividamento gigantesco, buscar parcerias público-privadas para fazer grandes investimentos, gerar emprego em Porto Alegre, mas sem comprometer recursos do Tesouro que podem ser e devem ser aplicados em áreas prioritárias, como saúde, segurança, educação e, principalmente, geração de empregos, que é o que nós precisamos para dar dignidade às pessoas de Porto Alegre. O candidato Nelson Marquesan agora faz a sua segunda pergunta para o candidato Melo. A minha pergunta, Melo, se refere à questão da educação. O ensino fundamental é de competência também aqui no município de Porto Alegre da Prefeitura. Nós temos um índice de cobertura muito pequeno, só Rio Branco tem uma cobertura menor do que nós e nós temos ficado mais longe das metas do IDEB. Outras capitais mais pobres do que nós têm melhorado a qualidade do ensino e a gente tem se distanciado das metas do IDEB.
Qual é a tua sugestão de encaminhamento para que as nossas crianças possam aprender mais em Porto Alegre, ao contrário de que vem acontecendo ao longo dos últimos 8, 10 anos? Eu quero me dirigir a senhor e a senhora, especialmente às mães trabalhadoras, que sabem do esforço da Prefeitura nesses últimos anos. Nós construímos 65 novas creches. Nós subimos de 120 e poucos convênios para mais de 200. Aumentamos uma rede infantil de 12 mil alunos. E quero dizer o seguinte, que falta ainda vagas para 0 a 3. A senhora que está me assistindo, tenha certeza que se for prefeito, eu e a Juliana, nós vamos aumentar estas vagas. Quanto ao ensino fundamental, parte dele compete à Prefeitura. Nossas escolas são escolas periféricas, são escolas que têm um grupo de professores muito capacitados, que tem uma comunidade escolar muito participativa, mas nós temos problemas. Eu quero dizer que se for prefeito da cidade, eu vou especialmente ter 2 questões que eu vou tratar muito, que é melhorar o português, melhorar a matemática e tratar também da escola empreendedora. Porque aquele que aprende a empreender, ele vai lá na frente ter uma vida melhor, ele vai poder ter emprego e renda. O senhor tem ainda 20 segundos. Mas já baixou a placa lá? Tá bom. Bom, eu quero Pode jogar para frente também, vamos jogar para frente. Eu quero dizer o seguinte, que a educação, ela é fundamental no Brasil, né? Ela é fundamental aqui na nossa cidade e o município de Porto Alegre tem um papel. Nós hoje atendemos 70% dos nossos alunos em rede integral e quer dizer o seguinte, que a nossa meta é chegar a 100%. Eu continuo com o senhor aqui, porque tem esse dado que é importante. Eu lhe perguntei da outra vez sobre as 14 mil vagas de educação infantil, que, segundo os dados do Tribunal de Contas do Estado, Porto Alegre tem esse déficit. Essa conta, evidentemente, todo mundo se pergunta, tiveram 12 anos para zerar esse déficit. Agora, somente agora, o senhor demonstra poder para poder zerar, resolver isso? Bom, isso é seu juízo de valor, né? Não é isso não. É o Tribunal de tá? Contas, eu estou fazendo uma pergunta. Mas eu não concordo com o Tribunal de Contas, ele está errado nisso. Ele está errado. Eu reconheço que tem déficit de 0 a 3 anos, na casa de 5 a 6 mil, e nós atendemos hoje 100% de 4 a 6 anos. Pode não ter, às vezes, no bairro onde mora a criança, e nós temos um programa que chama Vai Escola. O Vai Escola, você tem o Vale Transporte para a família levar o filho e, portanto, ele é acolhido na nossa rede. Reconheço que tem déficit 0 a 3, mas não de 14 mil. Esses são dados do Tribunal de Contas defasados e que a Prefeitura não reconhece. Tá certo, está explicado. No ensino infantil, Marcelo, sim, nós precisamos qualificar a relação com a Prefeitura e com as empresas nossas creches conveniadas, e a gente tem que fornecer dados, qualificação na área de gestão e também na qualificação na área técnica para trabalhar com as nossas crianças nos anos iniciais de vida, onde nós, seres humanos, desenvolvemos aí 60%, 70% das nossas sinapses cerebrais. Isso afeta diretamente a nossa autoestima, a nossa coordenação motora, a nossa habilidade de falar qualquer tipo de língua, na área de matemática. Isso são questões muito difíceis de reparar se a gente não tem esses estímulos nessa idade básica. E no ensino fundamental é prioritário chamar os nossos professores de Porto Alegre para que a gente possa dialogar e entender por que esses resultados, o resultado final para quem interessa mesmo, que é o aprendizado da criança, por que eles não são tão bons como poderiam ser, como outras capitais mais pobres do que nós. Buscar uma forma de qualificar tanto os conteúdos como o formato para apresentar esses conteúdos e que a gente possa mensurar a aprendizagem em períodos mais curtos, para não deixar a criança evoluir no seu aprendizado e sem aprender, né? E que a gente possa imediatamente atuar nisso com complemento, com reforço e sempre, Marcelo, 60% das questões de aprendizagem não estão dentro da escola, estão ligadas à família. Fazer com que a família participe mais da relação escola, aluno, família, sociedade do ambiente escolar. Esse é um grande desafio que a gente está disposto a enfrentar. Marcelo, eu quero apenas fazer um registro. Pois não, o tempo é seu. A minha assessoria participou, sim, só que a maneira da condução não está correta. Não está correta e eu tenho certeza que o meu concorrente concorda com isso, porque se corresse comigo eu dizer que não. Ele está usando muito mais tempo para dialogar. Isso não está correto, isso não é debate. Tem que ter o equilíbrio do debate. Os tempos não são iguais.
O senhor pode mandar medir lá que o tempo não é igual. Mas foi acordado antes. Não. Se tiver alguma diferença de tempo, eu não me importo que haja compensação. Eu não concordo com isso e fica aqui lavrado o meu protesto da maneira da condução do trabalho. Tá? Nós temos assessores jurídicos presentes, se acharem que falta tempo, não tem problema. A gente está aqui para abrir o espaço, não para fechar o espaço. O tempo esse, o senhor gastou um tempo valioso agora, mas continua sendo o seu. O senhor tem ainda 45 segundos para fazer a sua pergunta. Vamos renovar o tempo ali para o candidato. Sua próxima pergunta ao candidato Marquesan. Deputado Nelson Marquesan, eu participei de todos os debates com o senhor, acompanhei todo o processo eleitoral. O senhor fez duríssimas críticas aos partidos políticos. Inclusive, fez acusações a mim, dizendo, olha, você juntou muito partido, você vai lotear o governo. E o senhor sempre disse, eu não vou governar com partido, não vou governar com sindicato, não vou governar com associação. Pois terminou o primeiro turno, o senhor se juntou com mais 11 partidos e com o seu dá 12 partidos. Eu só queria perguntar o seguinte, afinal de contas, em qual candidato que o eleitor vai votar? Naquele do primeiro turno, que era totalmente contra isso, ou nesse candidato agora que diz que partido político é importante para governar? Posso iniciar a resposta? 1 minuto e 30. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor eleitor não votasse em mim apenas pela propaganda eleitoral, que às vezes é muito maquiada em alguns casos. Então, olha no meu site lá, marquesanprefeito.com.br e veja o meu histórico de 2, 4, 6, 8, 10 anos para ver o que eu penso, o que eu fiz, né, e como eu me relacionei sempre com essa questão da estrutura pública pesada e utilizada para manipular a vontade das pessoas. A segunda questão eu vou explicar para o Sebastião Melo de novo, já expliquei isso em vários debates. Eu não critico os partidos, eu critico a forma desta prefeitura que o senhor faz parte, deste projeto de 12 anos que deve se encerrar agora, semana que vem, no dia 30, a forma que os senhores se relacionam com os partidos, com os sindicatos, com as categorias de profissionais, com as categorias empresariais e com a sociedade. É isso que eu critico. Eu não critico a sociedade, eu não critico os sindicatos, eu não critico as categorias profissionais e muito menos os partidos. E mais, no primeiro turno tinha tempo, não fui eu que me juntei com partidos, foram grupos de pessoas e também de partidos e sindicatos que no primeiro turno defendiam a mudança. E quem continua no segundo turno defendendo e representando a mudança que Porto Alegre precisa, vice-prefeito Sebastião Melo, sou eu. É o nosso conjunto de partidos, de pessoas, de sindicatos, de associações. Por isso que eles estão comigo. O senhor pode complementar a sua ideia, candidato. Aproveitando. Pois eu quero dizer ao senhor e à senhora que eu sou o mesmo antes da eleição, sou o mesmo durante a eleição e sou o mesmo depois da eleição. Porque, vamos combinar entre nós, os partidos que apoiam o deputado Marquesan, todos eles fazem parte do governo. Então há uma grande contradição, não tem nenhum problema de apoiar. O equívoco, né, é dizer o seguinte, de que o senhor é a nova política, de que o senhor chegou para resolver todos os problemas da cidade e que não há nenhum acúmulo ao longo desses tempos. Eu sou daqueles políticos que acho que o acúmulo daqueles que nos antecederam é muito importante. Aliás, eu também represento muitas mudanças nessa eleição, mas as mudanças que represento são mudanças de segura, que são aquelas que você preserva as conquistas. Por exemplo, na pergunta anterior, eu perguntei sobre a participação popular. Veja a contradição. O senhor, eu estou há quase 40 anos aqui na cidade, participo do OP há 26 anos, eu nunca lhe vi no OP e eu cumprimento porque eu acho que é acertado o senhor apoiar o OP. Mas, por exemplo, o senhor tem o Movimento Brasil, né, Livre, né, o MBL. Se o senhor deixar um tempinho, eu posso responder. E o Brasil Livre é um movimento que nega a participação popular, que não aceita nenhum tipo de participação popular. Então, afinal de contas, o senhor é pela participação popular ou o senhor vai governar com o movimento que é contra os movimentos sociais? Pode explicar, candidato, pode explicar. Eu vou lhe explicar, eu quero dizer que eu não vou ir lá no OP para não falar a verdade. O OP não vai ser mais uma enrolação. Eu vou no OP quando eu for prefeito, porque vice-prefeito ganha salário. Ele não pode dizer que não tem nada a ver com nada. Eu vou no OP para ser claro e transparente. Não vai mais ter enrolação. Porque não adianta ir todo dia no OP, em todas as reuniões do OP, e ter mais de 2.000 demandas do OP trancadas. Então, essa política de presença, de dar tapinha,
ela não é comigo. O meu negócio é olho no olho, a verdade, sempre, sempre, sempre. É a melhor política, porque eu continuo sendo a mesma pessoa, eu não preciso fugir em época eleitoral, porque eu não posso encontrar o eleitor de tal região. Então, eu quero dizer assim, transparência, verdade. Não fui nas reuniões do AP, mas eu tenho certeza que o AP que for contratualizado com a sociedade, no meu governo, será pago, honrado, quitado com a verdade. Muito bem, obrigado aos dois candidatos por enquanto. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes com a participação da jornalista Natuza Neri, do jornal Folha de São Paulo. Ela fará perguntas aos candidatos. Esse debate está sendo transmitido pelo portal UOL. Nós já voltamos. SBT-RS, eleições 2016. Estamos de volta com o debate de segundo turno à Prefeitura de Porto Alegre. Nesse segundo bloco, a jornalista Natuza Neri, do jornal Folha de São Paulo, fará perguntas aos candidatos. Vamos às regras. A jornalista convidada fará uma pergunta para o candidato A, que deve responder em 2 minutos. O candidato B também terá 2 minutos para responder sobre o mesmo assunto ou comentar a resposta do candidato A. Em seguida, a jornalista fará uma nova pergunta, desta vez para o candidato B, e a sequência se repete. Por ordem de sorteio, a jornalista pergunta primeiro ao candidato Sebastião Melo. Natuza Neri, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite, candidato. O senhor é do partido do presidente da República, Michel Temer, mas não tem usado essa relação partidária que o senhor tem com ele na campanha. Portanto, o senhor não demonstra nenhuma proximidade com o presidente da República. No debate sobre segurança pública, é preciso trazer recursos para Porto Alegre. Sem ter proximidade com Brasília, como é que o senhor acha que vai trazer recursos para Porto Alegre? Natuza, primeiro, uma relação de um governo não pode ser pela via partidária. Entre o Brasil e o meu partido é o Brasil, e a minha cidade, o meu partido é a cidade. O presidente Temer é o presidente do Brasil e vou me relacionar com ele se for prefeito, com o governador Sartori, como se mudar o Sartori não for outro governador, porque um prefeito tem que se relacionar institucionalmente. Agora, o governo da República não tem cumprido o papel da segurança pública. Ele tem 3 papéis para fazer e não faz nenhum. O primeiro, ele deveria cuidar das fronteiras e não cuida. 0. Segundo, não tem um centavo de financiamento público nos governos anteriores e nem nesse. E terceiro, eu acho que as leis penais e processual penal do Brasil são frouxas, precisam ser mudadas. Eu, se for prefeito, vou instalar um comitê de crise no mês de janeiro. O que é um comitê de crise? É trazer brigada, polícia civil, trazer a várias execuções criminais, o judiciário, a defensoria, a sociedade, e nós juntos tomarmos as melhores decisões. Porque os recursos são poucos. Então você tem que ter muita cooperação, você tem que ter muita integração, você tem que ter muito diálogo e muita firmeza. E é o que eu vou fazer. E vou sim a Brasília conversar com os ministros da área, com os ministros gaúchos, com o presidente Temer e buscar recursos para o Rio Grande do Sul, né, para a nossa capital. Agora, precisa mudar esta relação. Esta relação não está correta. É preciso ter um financiamento perene de financiamento público para a segurança pública que não há no Brasil. O senhor tem 15 segundos ainda, se quiser. Vai passar para o seu candidato. Bom, e volto também a dizer o seguinte, a tecnologia é muito importante. E eu quero dizer que esta interação entre o governo do Estado, Polícia Civil, Brigada e o Centro Integrado de Comando, que já existe muito hoje, ela tem sempre um papel de aperfeiçoamento e é o que nós vamos fazer numa próxima gestão. O que, candidato? Agora o Marquesan comenta ou responde sobre o mesmo assunto. 2 minutos. Pô, Natuza, realmente, a gente teve um descontrole, tu cobre o cenário nacional, tu sabes bem, nós tivemos um descontrole absoluto, a política perdeu a credibilidade porque se gastou de uma forma absurda na corrupção, na incompetência e nos privilégios. Teremos um déficit do governo federal de 170 bilhões. Aqui no Estado não é diferente.
Nós somos o pior estado em todos os critérios de gestão financeira. Nem conseguir pagar os servidores nós conseguimos há mais de um ano em dia. Então é lastimável, realmente. E o prefeito que assumir aqui a capital do estado também. A prefeitura tem quase 100 milhões de atraso de repasses. O aluguel solidário também já teve atrasos. Os fornecedores das obras da Copa, que aconteceu em 2014, estão há um ano. Nós estamos chegando em 2017, a obra foi em 2014. Então, a desorganização financeira não é uma singularidade do Brasil ou do governo do estado. O próximo prefeito de Porto Alegre vai passar pelos anos mais difíceis das últimas décadas da nossa capital. Por isso que é absolutamente necessário que o governador e que o presidente façam diferente. Nós não estamos vendo isso ainda, mas aqui em Porto Alegre a política exige uma mudança. E se eu for prefeito, eu vou ter que assumir essas responsabilidades. Não posso transferir a responsabilidade para o presidente da República ou para o governador e depois culpar como outros já fizeram. O governador não ajuda, o presidente não ajuda. A situação da prefeitura ela é muito difícil. O próximo prefeito terá que fazer tudo diferente, terá que representar a verdadeira mudança, porque se fizer igual, se continuar fazendo igual, nós teremos os mesmos resultados que hoje são insatisfatórios em áreas essenciais para a vida, para a qualidade de vida dos porto-alegrenses. Então, assumir as responsabilidades, buscar o que é necessário no governo estadual e no governo federal, mas não poder usar isso como uma justificativa para não fazer acontecer. Agora a pergunta da jornalista Natuza Neri é para o candidato Nelson Marquesan. Candidato, o senhor, como deputado federal, votou a favor, na votação em primeiro turno, da PEC do teto de gasto, que vai exigir uma reforma na Previdência, que vai mexer, por sua vez, nas aposentadorias de todos os brasileiros, tornando mais duras as regras para se aposentar. Pois bem, o senhor vai votar novamente nesta PEC que, se não tiver uma reforma da Previdência, vai reduzir, no médio prazo, os recursos para a saúde e para a educação? E como é que o senhor vai governar o município de Porto Alegre sem dinheiro? Que magia o senhor vai fazer para colocar dinheiro na saúde e educação? Olha, Natuza, eu não tenho vocação para mágico. E eu quero dizer que eu não seria louco de votar uma PEC que vai diminuir recursos para áreas essenciais como saúde e educação neste momento que eu quero ser prefeito. O teu cálculo está equivocado. Hoje, o dinheiro da saúde, o mínimo é de acordo com a receita corrente líquida, ou seja, com o resultado. Se nós temos 170 bilhões de déficit, Natuza, nós não temos, é zero, então, o mínimo de aplicar na saúde. Nós vamos colocar de acordo com o IPCA, com a inflação. E a inflação, ela está grande no Brasil. Então, nos próximos 5 anos, o piso, não é o teto, é o piso para a saúde, vai aumentar. Se nós não fizermos a PEC 241 para a saúde, é que eles vão ficar estagnados. Depois de 5 anos, aí sim, estarão equilibrados, nós teremos que mudar a PEC para que nós possamos, para as próximas gestões, ter um piso, não um teto, maior. No que se refere às previdências, nós temos que fazer uma reforma. Não é justo que nós tenhamos deputados, juízes, promotores, servidores da Câmara, do Senado, das Assembleias, etc., se aposentando com salários de 20, 25, 30 mil reais. Não há. Por que a dona Maria e o seu João têm que pagar essas aposentadorias? Por quê? Me explica. Não há motivo da dona Maria e o seu João se aposentar com 2 salários mínimos e esse pagar a aposentadoria para quem não contribuiu para se aposentar com 20, 30 mil reais. Tem que mudar, tem que ter reforma. Vamos acabar com esses privilégios, com essa gastança que quebrou o Brasil e levou essa crise das finanças públicas ao desemprego e ao caos social que nós vivemos hoje no Brasil. Tem que controlar os gastos. Tanto é que o Lula e a Dilma tentaram aprovar essa PEC. Agora ela vai passar porque é insustentável tanto privilégio. A PEC 241 acaba com um cheque em branco para os governantes. Candidato Sebastião Melo, o senhor comenta ou responde sobre o mesmo assunto? 2 minutos. Natuza, primeiro, a máquina pública brasileira é muito grande. E disso todos nós temos consciência. E o Brasil precisa de muitas reformas, uma delas é reformar o tamanho da máquina pública. Mas isso não tem acontecido ao longo das décadas, entra governos e sai governos, e isso não acontece. Agora o seguinte, o SUS, o Sistema Único de Saúde, talvez seja a maior inclusão social que o Brasil teve nos últimos 20, 30 anos.
E hoje há um subfinanciamento enorme do SUS. Pode dar um exemplo para a senhora e para o senhor. O remédio, faz 10 anos que a tabela do remédio não é reajustada. O procedimento dos nossos conveniados, seja na cirurgia de alta complexidade, média ou baixa, o senhor sabe dos hospitais a dificuldade, a filantropia que hoje a maioria dos hospitais estão fechando. Então eu diria o seguinte, nós precisamos equilibrar a finança pública. Mas um governo precisa ter a sensibilidade que ele precisa de governar para todos. Mas ele precisa ter também um olhar muito especial para os que mais precisam. E os que mais precisam são aqueles que dependem do SUS. O SUS está na UTI, em todo o Brasil. Não há de se falar de que é diferente. Porto Alegre tem as suas dificuldades. Tem gestão plena desde 97, tem uma rede federal do Conceição, do Clínicas, que atende não só a capital, mas atende também os pacientes do interior. Só para se ter uma ideia, por exemplo, hoje nós atendemos de alta complexidade, quando nós passamos a régua no final do mês, 65% da alta complexidade nós atendemos com os pacientes do interior. Então, veja, essa tripartite, governo federal, governo estadual, governo municipal, precisa dar as mãos para melhorar o SUS. E eu quero dizer que, se for prefeito, eu vou trabalhar muito com todos os prefeitos do Brasil, mas especialmente com a Frente Nacional dos Prefeitos das capitais brasileiras, para aumentar o financiamento da saúde e da educação em todos os municípios. Obrigado aos candidatos, obrigado também à colega Natuza Neri, colunista da Folha de São Paulo, em Brasília. Daqui a pouco nós voltamos para o último bloco do debate. O tema será o penúltimo bloco do nosso debate, tá? E sim, o último de discussões, né? O assunto será máquina pública e cargos em comissão. Nós já voltamos. SBT-RS, eleições 2016. Estamos de volta. Este debate com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre está sendo transmitido pelo portal UOL. Vamos agora às regras desse segmento. Cada candidato responderá sobre o tema custo da máquina pública e cargos em comissão. Vamos às regras. Neste bloco eu pergunto sobre o tema para o candidato A, que terá 1 minuto e meio para a resposta. Em seguida, eu pergunto ao candidato B, que também deve responder em 1 minuto e meio. O tempo restante do bloco será para discussão livre. Bem, conforme o sorteio, eu abro a discussão com o candidato Nelson Marquesano. Candidato, até o ano passado, o PSDB apoiava o governo municipal, né? E o partido do seu candidato a vice, o PP, Partido Progressista, comandava o departamento de esgotos pluviais, onde foi descoberta, a princípio, né, sinais muito fortes de fraude. Serviços seriam cobrados, mas não realizados. Aliás, o PP é o partido com o maior número de políticos citados na lista da Operação Lava Jato, 31 dos 50 nomes. Que papel terá o PP no seu prometido governo de renovação? Olha só, Marcelo, corrupção é que nem unha. A gente tem que estar cortando todos os dias porque ela sempre tem a tendência de crescer, em qualquer lugar, principalmente no setor público. E corrupto tem em todos os bairros, em todas as regiões, em todos os países, em todas as cidades e em todos os partidos. As CPIs contra o meu partido, eu assinei todas. E eu jamais perdoei corrupto, principalmente no meu partido. Então, o tratamento que os corruptos ou eventuais corruptos de outros partidos terão, serão o mesmo que eu dou para aqueles do meu partido ou para aquelas pessoas que não têm partido. A corrupção não é privilégio de uma idade, de um sexo, de um partido, de uma religião. A corrupção é um crime e onde ela estiver, ela tem que ser, sim, combatida. Então, com relação a isso, eu estou muito tranquilo. Até porque quem olhar lá no meu site vai ver o meu histórico e se as pessoas se aproximam de mim, elas sabem do meu perfil. Não vão imaginar que vão ter algum espaço aqueles que estão mal intencionados. A nossa campanha é muito transparente, é de acordo com a minha história de vida e as pessoas que estão junto com a gente estão se aproximando porque querem essa nova forma de fazer política e será possível e viável implementar isso na gestão de uma capital. Será uma nova, boa e frutífera experiência para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Queremos servir realmente de exemplo da relação da estrutura pública com
à sociedade. Ok. Minha pergunta agora é para o candidato Sebastião Melo. Candidato, o loteamento da administração pública entre os vários partidos de uma coligação é uma prática muito comum no Brasil. Ela pode ser legal, mas muitos consideram imoral e bastante ineficiente. Como criar uma nova gestão, tendo que acomodar cabos eleitorais de 14 partidos em centenas de CCs? Eu acho que o resultado de tudo isso no Brasil, as urnas já responderam. Quando 40% da população não votou em Porto Alegre, é também por causa desse processo do Brasil inteiro. Eu quero dizer o seguinte, a máquina pública brasileira é pesada e Porto Alegre tem 22 mil servidores. Qual é o papel da prefeitura? É prestar serviço. Falta guarda, faltam médicos, faltam profissionais de várias áreas. Então, esse tamanho da máquina pública precisa ser muito discutido, porque o cidadão que precisa do serviço, ele quer saber que as coisas funcionem. Agora, os CCs, eu quero dizer o seguinte, os cargos em comissão, eles existem no Brasil desde quando o Brasil é Brasil. Nós aqui em Porto Alegre gastamos 4% da nossa folha de pagamento com os cargos em comissão. Eu já disse e vou repetir aqui no SBT. Se eu for prefeito de Porto Alegre, eu vou reduzir 30% da máquina pública. E aí eu estou dizendo secretaria, eu estou dizendo atividade meio, eu estou dizendo os CCs. Por quê? Porque o momento exige isso. O Brasil vive crise enorme nas finanças públicas. É verdade, nós deixamos de receber do ano passado para esse ano 100 milhões de reais de repasse do governo federal e do governo estadual. Então, isso evidentemente afeta diretamente o serviço da cidade. E, portanto, eu vou diminuir o tamanho da máquina pública. Candidato Marquesan, essa, a princípio, é a ideia de todo mundo que quer assumir um governo, diminuir a máquina pública. É um objetivo seu também, né? O senhor tem batido claramente nisso, né? Olha, o Partido Verde, que teve candidatura no primeiro turno e buscava mudança, está nos apoiando no segundo turno, com o senador Álvaro Dias também, de Brasília. O João Carlos, do PMN, que também pregava mudança no primeiro turno, no segundo turno está com a gente. O Maurício, que tem uma coligação grande, pregava pela mudança, porque todos nós sabemos que a prefeitura vai ter dificuldades que provavelmente só vão aparecer depois da eleição. Provavelmente a prefeitura deve atrasar a remuneração e o vice-prefeito Sebastião Melo pode esclarecer isso, porque o prefeito já disse desde fevereiro que a tendência é atrasar o salário esse ano dos servidores. Então, o ano que vem será um ano difícil e os próximos anos também. Se o prefeito for fazer mais do mesmo, ele vai ter os mesmos resultados que não são satisfatórios e como as finanças se degradaram, serão piores ainda. Então, há de ter, todos têm uma consciência, todos que estão junto com a gente, que querem uma real mudança, têm uma consciência de que vai ter que mudar esse formato. E esse tem sido meu compromisso olho no olho com as pessoas nas ruas e elas se comprometem, as pessoas, a estar junto com a gente, para que a gente possa fazer essa mudança. Porque realmente, Marcelo, não há um prefeito sozinho, quem quer que seja, nem o vereador, nem o secretário, que consiga sozinho realizar as mudanças na estrutura pública se ele não tiver o apoio da sociedade, o apoio da imprensa, para que esses 5 bilhões e meio, 6 bilhões e meio de orçamento seja melhor distribuído e vá para a ponta, para a segurança, para a saúde, para a moradia, para a infraestrutura. É isso que nós precisamos. Candidato Sebastião Melo. Olha, eu quero dizer ao senhor e à senhora que Porto Alegre não é uma ilha. Está dentro do Brasil. O orçamento da prefeitura, 30% de arrecadação própria, o restante depende de repasses. Mas nós estamos pagando o salário em dia. São 12 anos de governo que não atrasamos um dia o salário. Os serviços regulares da cidade estão funcionando. E tem uma coisa que, além do serviço e do salário que está funcionando na cidade, que são as obras. Eu quero dizer que não conheço hoje, talvez o Rio de Janeiro esteja fazendo isso, e Porto Alegre, esse conjunto de obras. Nós entregamos já, por exemplo, a Beira Rio, obra importante, o viaduto da Pinheiro Borda, o viaduto da rodoviária, entregamos o viaduto São Jorge, entregamos agora a obra da Anitta e vamos entregar mais 2 ou 3 obras ainda este ano. E tem uma obra muito pouco falada, que é a Severo Dúlios, que é uma obra que vai desafogar 30% do trânsito da Sertório, que é aquela obra, aquela avenida que passa na frente do aeroporto e ela deságua lá na Avenida Dique e vai cair lá na rua Dona Alzira. Então, portanto, a prefeitura tem dificuldades
Tem atraso em fornecedores? Tem atraso. Nós temos feito filas para pagamento, porque tem que ter prioridade. Não pode faltar dinheiro para a saúde, não pode faltar dinheiro para a creche, não pode faltar dinheiro para o caminhão do lixo. Então, tem alguns fornecedores atrasados e eu já reconheci isto. Não tem falta de transparência, não. Aliás, tu, Marcelo, como qualquer cidadão, entra na parte da prefeitura. Vai lá na arrecadação, vai no portal de transparência. Aliás, isso é constitucional, tá? É transparência total no serviço público. Aliás, a nossa prefeitura é uma prefeitura muito reconhecida por transparência. Então, tem dificuldades? Tem. Mas a prefeitura tem feito um dever de casa. E se não tivesse feito ao longo desses anos, eu diria que nós estaríamos hoje com uma maioria, muitos municípios do Brasil hoje que estão atrasando salário. Nós teremos um compromisso de só iniciar qualquer obra se tivermos recursos para concluir, porque obra parada é um prejuízo enorme para toda a sociedade. Obra parada por 3, 4 anos é um prejuízo incalculável para os cofres públicos, para a sociedade. Uma demanda do OAP, ou milhares de demandas do OAP, sem a veracidade de que ela será realizada, é um prejuízo moral para aquelas pessoas que vão lá porque dependem daquela creche ou de aquele benefício para o seu bairro, para a sua comunidade. Então, a verdadeira transparência é dizer aquilo que realmente tem dinheiro para fazer e só aquilo. O que não tem dinheiro tem que dizer, não tem recurso para isso. E obras novas, se a gente não tem recursos, tem que buscar parcerias público-privadas e a iniciativa privada fazer esses investimentos. Tem muito espaço para isso, mas não teremos nenhum compromisso que nós não possamos saudá-lo. Obrigado, candidato Melo. Mais 2 minutos, mais ou menos, para o senhor falar sobre esse assunto. O senhor acha que a solução passa mesmo pelas PPPs? Eu acho que elas são sustentáveis, não? Elas primeiro, Marcelo, eu acho que uma cidade ela sempre pode melhorar independente dos recursos públicos. Qual é o maior instrumento que tem um prefeito? Né? É o solo urbano. Então, eu pretendo, se for prefeito, fazer uma profunda revolução de planejamento urbano na cidade, inclusive produzindo vários planos diretores para regiões diferentes. Hoje, tem cidades brasileiras e tem cidades no mundo inteiro que utilizam, por exemplo, elevar a altura e o empresário vai ganhar um pouco mais com isso e parte desse recurso você vai usar para a infraestrutura daquela região e você vai usar para moradias populares, que é hoje um dos grandes déficits da nossa cidade, que de resto de toda a cidade brasileira. Nós temos aí em torno de 400 mil pessoas que moram nos bairros populares, em áreas que são irregulares, áreas algumas que são regularizáveis, outras não são regularizáveis. Então, eu diria o seguinte, uma cidade precisa produzir parceria. Eu vou dar exemplos. Nós estamos lá, o Camelódromo, é uma obra que custou 14 milhões e é uma parceria público-privada. O Araújo Viana, que é uma obra na área cultural, um auditório que estava fechado, e se não fosse essa parceria, eu não sei se ele teria sido reaberto. Então, eu estou citando 2 exemplos. Agora nós temos, por exemplo, o Cais do Porto. O Cais do Porto também é muito importante para a cidade e é ali uma obra que foi licitada. Mas eu vou dar um outro exemplo que está caindo de maduro para a cidade, que é o que envolve o centro de eventos. O centro de eventos da Fiergo já não comporta mais todos os eventos da cidade. Não comporta mais todos os eventos. Então, eu tenho defendido que o 4º distrito é o local onde a prefeitura tem que fazer mudanças urbanísticas, existe uma área sendo trabalhada para isso, e a iniciativa privada deve investir no centro de eventos, porque o centro de eventos vai atrair negócios para a cidade. Negócio para a cidade é hotel cheio, é restaurante lotado, é táxi, é Uber, ou seja, tu aquece a economia do município. Então, as parcerias são muito importantes. Então, a prefeitura não pode viver só do orçamento público, ela tem que ter um orçamento das parcerias. Concluindo, então. Obrigado, candidato. Nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos em seguida para as considerações finais dos 2 candidatos. SBT-RS, eleições 2016. Estamos de volta. Nesse 4º e último bloco, vamos às considerações finais dos 2 candidatos. De acordo com o sorteio, a palavra agora vai com o candidato Sebastião Melo. 1 minuto, candidato. Bom, primeiro, cumprimentos ao SBT pela oportunidade e me dirigir ao senhor e à senhora que ficou conosco até agora. É muito importante a decisão que a senhora e que o senhor vai tomar no dia 30.
Eu quero dizer que eu me preparei para ser prefeito. Eu estou aqui na cidade há 30 anos, acolhi essa cidade, a cidade me acolheu, né? Me preparei como vereador, como advogado, mas como cidadão e hoje como vice-prefeito. E quero fazer muitas mudanças na cidade, mas mudanças seguras, que são aquelas que a gente mantém as conquistas e produz muitos avanços. Eu quero agradecer a nossa militância, que estão aí todo dia. A nossa militância está na rua, trabalhando, dialogando, fazendo a campanha da paz, da verdade. Muito obrigado a todos vocês. Quero também, em nome da Juliana, em nome, né, da nossa coligação, agradecer a todas as pessoas que não têm partido, mas que são pessoas que amam esta cidade e que têm nos visitado nos nossos comitês, nas nossas redes sociais e têm cada dia mais nos entusiasmado para esta caminhada. Muito obrigado. Agora as considerações finais do candidato Nelson Marquesan Júnior. 1 minuto. Eu quero agradecer ao Marcelo, agradecer aos telespectadores que nos escutaram até agora, ao Sebastião Mello, ao meu candidato a vice-prefeito Gustavo Paim, a empresa que nos convidou a estar aqui, aos senhores que estão aqui até agora, e dizer primeiro que às 11h45 nós estaremos fazendo um live agora pelo celular aqui, pelo Facebook, para conversar. Se a senhora quiser manter um contato com a gente, não só agora na campanha, mas depois, eleitos ou não, pelo 8921-7450. 8921-7450. Queremos manter essa credibilidade, essa confiança e essa linha direta. E agradecer demais. A gente sabe que está difícil de confiar na política, mas saiu a última pesquisa que deu que quase metade dos gaúchos, mais de metade dos porto-alegrenses que vão votar, estão nos apoiando. Muito obrigado pela confiança. Eu não vou decepcioná-los. Muito obrigado. O SBT RS agradece a presença dos dois candidatos nesse debate. A gente tentou fazer um debate mais aberto, mais flexível, com essa questão da regra dos tempos, isso tudo muito, às vezes, muito confina a ideia, né? A ideia é tentar liberar. Não sei se conseguimos, mas tentamos, né? Obrigado mais uma vez aos dois candidatos, aos seus assessores. Agradeço também ao portal UOL e ao jornal Folha de São Paulo pela parceria. Tenham todos uma ótima noite, um bom fim de semana. SBT RS, eleições 2016. Debate encerrado aqui no SBT-RS com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Agora, aqui vamos conversar com o Marquesan, o Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. Candidato, qual a avaliação do debate hoje? 1 minuto. Acho que todos os debates são muito importantes, que a gente possa esclarecer, trocar ideias, se apresentar enquanto uma pessoa que ocupar um cargo muito importante para a nossa capital, que exige, que necessita de grandes mudanças, vão ser anos de grandes desafios. E acho que deu para mostrar aqui o que a gente quer fazer com toda a transparência, com toda a simplicidade que a gente mostrou no primeiro turno, no segundo turno e com essas características que a gente quer governar a capital dos gaúchos. Tá certo, muito obrigada. Agora vamos conversar aqui com o candidato do PMDB, Sebastião Mello. Avaliação aqui do debate, 1 minuto para o senhor. Olha, foi bom. Acho que sempre o diálogo é importante. Tem milhares de porto-alegrenses que ainda não decidiram o seu voto. Eu considero essa eleição absolutamente aberta. Só para se ter uma ideia, na eleição de primeiro turno, as pesquisas erraram novamente, né? Eu mesmo era apontado que teria mais votos, tive menos votos. O meu adversário era apontado com 18% de votos e 29%. Então, eu respeito muito as pesquisas, nem desconstituo e nem aplaudo, né? Mas eu quero convocar aqui o apoio, a militância, de que nós precisamos conversar, né? O eleitor não está convencido. No segundo turno, tu não vota no seu candidato do coração, muitas vezes, tu não vota na sua opção ideológica. Você tem duas opções. E, às vezes, até tu vai dizer, olha, eu não concordo com nenhuma das duas, mas entre as duas, esta eu considero que é um pouco melhor do que a outra. Okay. Então, é muito importante que o eleitor decida e vote pela democracia e pela cidade. Muito obrigada, candidato. Marcelo Coelho, que fez a mediação aqui no debate, fala pra gente o que você achou aqui, né, do debate, com umas regras mais flexíveis, um pouco diferente aí para o público. Pois é, acho que eles se surpreenderam, sim, principalmente o candidato Meló, nunca vi algo parecido assim, mas enfim, a ideia não claro, evidentemente é despertar, deixar eles mais à vontade com a discussão mais orgânica, né, aquela coisa muito encaixotada do tempo. É bom,
para organizar, muitas vezes questão de justiça, mas você faz essa comparação com a questão do táxi, né? Você vai num táxi, às vezes pega um táxi, a corrida deu R$ 4,90 ou R$ 14,90, você deixa R$ 15 reais, tudo bem, deixa 10 centavos para o taxista. No dia seguinte, a corrida deu 15, 20, ele não tem troco, ele vai deixar. Então, no final das contas, as coisas se equiparam. Às vezes é aquele preciosismo, não, 5 segundos a mais, 10 a menos. É correto? Claro que é correto, evidentemente. Mas acho que trava muito o debate. Fica muito engessado, né? Aqui ficou mais livre. Fica muito engessado. Eu acho que a cara do SBT, a minha característica também como jornalista é mais flexível um pouco. E a gente tentou imprimir um pouco dessa ideia. Né? Eu acho que foi bacana, foi muito legal assim, alguns protestos, mas isso é bom. Falem mal, mas falem de mim. Com certeza, né? Mais uma ferramenta para o eleitor escolher o seu candidato aí que vai votar nas urnas no dia 30 de outubro, né, Coelho? 30 de outubro, todo mundo lá votando, escolhendo o candidato que mais simpatizou, né? Com certeza. Então, muito obrigada. O debate, então, aqui do SBT-RS, que conversou, então, né, com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre que estão disputando o segundo turno. Continue acompanhando a nossa programação. SBT-RS Eleições 2016.